E, bem, eu vou trazer um assunto aqui que é algo que eu tenho trabalhado bastante. É uma experiência que nós temos aqui, né, bastante com o Power BI em corporações, né, pensando o Power BI dentro de corporações, né, e aí eu vou trazer aqui para vocês os problemas que o Power BI pode gerar dentro de uma organização, né, se ele não for controlado exatamente, e como realmente seria o caminho aí tradicional e moderno também de implementar o Power BI dentro de uma corporação, né? A gente pensando, não pensando só no nosso umbigo assim, né? Mas sim pensando em toda a estratégia da empresa e fazendo uma coisa totalmente centralizada, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Silva, tá? Eu sou especialista aqui e o responsável técnico pela Data Source Expert, onde a gente implementa e faz todo esse segmento de analytics aqui no mercado capixaba, Minas também, Rio de Janeiro a gente tem cliente. Então, bem, então aqui estão os meus contatos, tá? Meu celular, que aí chama no WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Eu vou liberar esse material em nosso blog também, tá? Então você pode entrar lá, blog.datasource.expert/Vitor, tem todos os artigos aí que eu atuo, né? Eu divulgo para a comunidade, tá bom? Então acesse aí o blog, decora esse link aí que a partir dele vocês me encontram de qualquer maneira, tá bom? Na verdade, essa palestra aqui eu já dei ela também em outros lugares, com um tema chamando ela de democratização de dados corporativos, tá? Então, uma estratégia que a gente tem bastante atuado aqui de consultoria, né, voltado para Power BI em grandes corporações, é levar a ideia de democratização de dados. Como é que realmente a Microsoft, né, ela pensa quando a gente fala de democratização da informação dentro das empresas, tá bom? Então esse é o grande paradigma aí que a gente tem levado para as empresas para estar implementando. E quando a gente fala de democracia, né? ah, Tem tantos países aí com democracias bem frágeis, né? Mas o que é democracia? É, E o que é democracia de dados, né? Aí eu vou lembrar vocês lá, fazer uma analogia lá na época da Revolução Francesa, né? Democratização de dados. O que foi a Revolução Francesa? Você tinha ali a monarquia, então você tinha a monarquia que eles chamavam de monarquia absoluta, né? Então você tinha um rei que ele mandava em todas as camadas do governo, vamos dizer assim. Então tudo acontecia sobre aquela autoridade, né? E a Revolução Francesa ela vem ali com a ideia de acabar com essa monarquia e na verdade essa aristocracia ali, esse poder, né, que ele concentrava tudo em cima dele. Então a sociedade não tinha nenhuma participação, ninguém participava da democracia, né? Então não havia democracia, era monarquia até então. Então quando a gente fala de democracia dos dados, é a mesma ideia, né? A ideia que foi da Revolução Francesa foi de popularizar o poder, né? Todo o poder emana do povo, então todo o poder ele vem da própria população, da própria civilização, né? E esse poder também ele precisa ser compartilhado, as pessoas têm que ter poder de voto, poderem definir o que querem, para onde querem, e assim também a democracia dos dados, né? Então, o que é a ideia de quando você quer implementar democratização de dados? É tornar acessível os dados para todas as classes da corporação, né? No momento que nós vivemos hoje, às vezes na empresa, não há mais, vamos dizer assim, espaço para a monarquia da TI, né? Então, até alguns anos atrás, a TI ela era o rei, né? Ou seja, ela dominava a empresa, ela tinha acesso aos bancos de dados, era ela quem controlava o acesso aos relatórios, era ela quem criava os relatórios, ela era quem interpretava e achava que aquele relatório era o melhor para o negócio, né? Então, ela era ali um hub que tudo que mesmo que a empresa solicitasse, você precisava
bater continência ali para TI, né? Então, assim, eu já trabalhei bastante em empresas de TI, né? Melhor, em empresas que tinham uma TI bastante estruturada, e eu ficava olhando assim, tinha vezes que eu ficava abismado, porque, poxa, era o dono da empresa pedindo acesso à informação e a TI, não, as políticas de segurança, não sei o que. Cara, é o dono que está pedindo acesso aos dados para ele montar um relatório, uma visão, né? Então a TI ela tinha realmente um poder absoluto, é por isso que eu faço essa analogia com a Revolução Francesa, né? Era uma monarquia absoluta, ela mandava na empresa, a hora que ela quisesse, ela não fornecia os dados, ela poderia interpretar os dados da forma como ela quisesse, né? Criar um BI e falar, olha, a empresa está voando, né? E não era uma verdade, tá? Então, a democracia dos dados é permitir que não especialistas sejam capazes de analisar dados sem necessidade alguma de uma ajuda externa, né? Então, assim, hoje não há mais também como menosprezar os cargos que tem dentro da empresa, né? Vamos assim, não quero ferir ninguém, né? Mas vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás, se um cara de uma equipe de mecânica, né, o cara lá do um auxiliar de mecânica de uma empresa, ele quisesse ter acesso aos dados para ele montar um relatório, há uns 10 anos atrás, isso soaria extremamente estranho, né, dentro de uma empresa, tipo, cara, seu papel aí é na área mecânica, fazer as manutenções, né, e não exatamente analisar dados, né. Então hoje cada vez mais você vê, eu tenho clientes assim, que eles estão contratando dentro lá do setor financeiro, dentro do setor de marketing, dentro do setor de manutenção mecânica, contratando analistas de dados, uma vez que esses analistas de dados, né, eles vão ali de forma especializada. Muitas vezes esses analistas de dados vão ser analistas de produção, engenheiros elétricos e tudo mais, mas eles vão ter capacidade de analisar informações. Então, a análise de dados ela não é mais um poder somente da TI, mas sim de todas as classes, né? Aí não mais classes sociais, né? Mas classes profissionais dentro de uma empresa, ok? Então esse é o tema, né? Democracia de dados, é a gente fazer esse paralelo com a revolução ali, né? E o que nós estamos vivendo é essa revolução francesa, mas na área dos dados, né, onde todas as pessoas agora elas demandam relatórios, elas querem relatórios e elas querem fazer parte da empresa, né? E como é que elas fazem parte da empresa? Mostrando suas percepções, os seus insights, as suas ideias sobre os indicadores, o que está indo bem, o que não está indo bem, sugerindo, né? E não mais só meramente pagadores de impostos, né? Como era anteriormente. Bem, aí aqui eu vou fazer um paralelo aqui para vocês, que é o seguinte. Imagina, também você vê, aqui eu moro em Vitória, né, no Espírito Santo, e esse aqui é a Vale, né, é o Porto da Vale ali, o Porto de Tubarão que a gente chama. E cara, quando você olha essa imagem, né, você pode traduzir essa imagem em setores, né? Então você tem aqui a área de ferrovia, você tem produção de minério, você tem a área de mineração, embarque, você tem navios em trânsito e tudo isso sendo controlado pelo RH, tá? Então realmente você acha que hoje em dia, né, como era há 10, 15 anos atrás, há um espaço para a monarquia dos dados imperar, né? Ou seja, a TI ela controlar tantas áreas diferentes de negócios diferentes. Então, uma hora ela tem que criar relatório para a área de RH, ela tem que criar relatório para a área de ferrovia, mineração. Depois ela tem que monitorar em tempo real os navios que estão chegando para embarcar e fazer um insight em cima disso. Então, assim, é por isso que há alguns anos atrás você via os times de TI dessas empresas extremamente grandes, como Vale e tudo mais. Você tinha, cara, 300 funcionários, 500, quase, ou 1000 ou mais, né? Porque era muita gente para controlar informações, gerar dados, né? E gerar relatórios para diversos setores da empresa.
Hoje em dia com o Power BI não há mais espaço para isso, né? Porque cada setor desse, cada área dessa, ela vai ter a sua forma de analisar as informações, ela vai querer apresentar os indicadores da forma como ela quer, né? E aí, de certa forma, a única coisa que ela precisa é de acesso à informação, né? Algo que até hoje ainda é bastante bloqueado e dificultado para o usuário final quando a gente fala em grandes empresas, né? Em empresas bastante grandes. Então não há mais espaço aí para monarquia dos dados. Então por que está rolando essa revolução, né, no mercado de dados, no mercado das empresas? Aí o Power BI também ele entrou e ele está fazendo sucesso com os usuários finais. Porque que acontece? Eles estão aprendendo que eles podem obter os dados, montar os relatórios e apresentar esses relatórios, né? Mas se a gente não fizer também uma estratégia de implementação do Power BI de forma corporativa, isso pode gerar um problema, né? Eu chamo o cenário padrão do Power BI, de quando você implementa o Power BI sem uma governança, sem uma consolidação dos dados, eu chamo do cenário terra sem lei. O que é terra sem lei? Porque você tem o cara lá, o Joãozinho, lá da área de manutenção mecânica, ele aprendeu a usar o Power BI, aprendeu a puxar um CSV, né? Aí ele faz um relatório lá, cruza os dados, apresenta a visualização dele. Aí ele fala assim, olha, o tempo nosso de manutenção tá de X minutos. Bem, esse dado talvez ele domine, né? É uma informação da área dele, bastante particular, ok. Mas quando ele tenta, às vezes, cruzar dados com outros setores, né? Aí, por ele talvez não ter acesso ao todo, à informação como um todo, ele começa a apresentar dados deturpados, né? Dados que não são reais ou não são oficiais da empresa. Então, assim, qual é o lucro da nossa empresa? Qual é o tempo geral de manutenção de todas as oficinas da nossa empresa, né? Porque às vezes eu estou vendo minha oficina e todas as oficinas ou todas as lojas que essa empresa tem no Brasil todo, né? Como é que está a lucratividade disso? Talvez o cara ali daquele setor, né, daquela localidade não vai ter essa visão do todo. Então esse é um cenário terra sem lei, que é todo mundo está fazendo relatório, todo mundo está divulgando relatório, um monte de relatório redundante e relatórios muitas vezes também com números deturpados, números incorretos ou não são confiáveis, tá bom? Terra sem lei, então, é usar o Power BI para fazer tudo, desde a extração, a carga, a modelagem dos dados e então a visualização dessas informações, tá bom? Bem, uma coisa que eu acredito que alguns já conhecem, né, esse cenário, mas também a maioria também não conhece, que o Power BI, o forte dele, a verdade que é essa, né, para grandes corporações, ele é para visualização de dados, para front-end, porque há uma estratégia de implantação de BI para grandes corporações que não envolvem uma plataforma full Power BI, né? A gente vai ter o BI ele funcionando em camadas, onde a primeira camada é de um Data Warehouse. Por que um Data Warehouse? Porque você tem dados que estão em diversos lugares, tá? Você tem informações em planilhas, em arquivo de Excel, em bancos de dados SQL, sites da internet. Essas informações, né, no banco Oracle, enfim, um monte de dados em vários lugares, você vai ter ferramentas que vão extrair essas informações e consolidá-las em um Data Warehouse, tá bom? Então, o Data Warehouse ele é um banco de dados onde as informações estão ali guardadas de forma centralizada, né? Eu até costumo dizer nos treinamentos que eu dou e tal, que às vezes o pessoal faz no Power BI lá um desenho, faz assim a modelagem que chama de estrela, né? Pega os dados e modela de forma que a gente chama de estrela. Bem, na verdade aquilo ali é só uma relação
que você fez que está no formato de estrela, porque o conceito de modelagem dimensional, né, ele não se aplica no Power BI, ele é uma estratégia de data warehouse, ele é uma estratégia de armazenamento de banco de dados, né? Então assim, essa modelagem estrela, ela está dentro do data warehouse, que vai ter performance, então ele vai suportar, né, uma grande volumetria de dados ali sendo armazenados, e também ele vai suportar uma grande volumetria de usuários acessando essas informações, né? Então se você está querendo implementar na sua empresa o Power BI, né, numa estratégia em que você quer no futuro fornecer essa informação para diversas pessoas da sua empresa e terem acesso a uma base de dados centralizada, que os dados estarão consolidados ali, né? Essa estratégia ela não vai dar certo se você só for comprar Power BI, tá bom? Você precisa montar dentro da sua organização um data warehouse, tá bom? Eu acho que até vai ter uma palestra do Rafael Arruda aí, ele também está falando bastante sobre isso, usando Pentaho, não é nem... Tem pessoas aí que nem estão trabalhando só com Microsoft, não estão falando que você monta um data warehouse somente com soluções da Microsoft. A palestra do Rafael aí vai ser bem legal aí, se vocês assistirem, tem gente que está usando Pentaho, outras ferramentas para fazer a extração e a carga de dados para um data warehouse. O Analyze Service, que é uma ferramenta de Cubo, você tem a base de dados de banco de dados, né, normal, e você tem o Analyze Service, que ele é um banco de dados que lá atrás a gente chamava de multidimensional, né? Porque quando ele pegava as informações, armazenava elas já cruzadas. Então, ela pegava as tabelas, os relacionamentos que eles tinham, os cálculos que tinham que ser feitos, e já cruzava esses dados e mantinha eles já armazenados de forma cruzada. Então a Microsoft tem inclusive duas formas de você instalar esse cara, que é o Analyze Service tabular ou multidimensional. Tabular, para quem não sabe, quando você modela lá no Power BI, cria um cálculo DAX, né, usando a linguagem DAX, faz a relação entre os dados, né, você cria a classificação das colunas, né, enfim, toda aquela parte de configuração que você faz antes de fazer relatório, tudo aquilo ali, antes de fazer a visualização, é Analyze Service. Você só não sabe que você já usa o Analyze Service, tá? Uma forma moderna que tem sido amplamente já recomendada pela Microsoft, né? Empresas bastante grandes aí já têm adquirido, é a forma de você democratizar hoje de forma moderna, é usando a própria plataforma do SQL Server, do Power BI. Então, quando o cliente ele é muito grande, a sua empresa é muito grande, aí essa compra de licenças do Power BI, né, começa a dar um volume grande de monetário aí, de gasto, e aí você já está gastando aí uns 4 mil dólares, sabe, uns 3.500 dólares. As empresas elas já estão pensando em virar para o Power BI Premium. E aí eu já no início desse ano, inclusive, tá, eu fui num cliente que a Microsoft recomendou para eles a compra do Power BI Premium. Eles compraram o Power BI Premium. E aí quando eles compraram, eles falaram assim, tá, mas para que eu comprei? Tipo, eles compraram o negócio e eles não sabiam usar. Eles não sabiam como usar, em que momento cada funcionalidade ele entrava do Power BI né, naquela empresa, né? Por quê, inclusive? Porque essa empresa ela é uma empresa que o banco de dados era Oracle, eles usavam o BI da Oracle e a Microsoft prometeu o seguinte: olha, compra o Power BI Premium e você não vai precisar comprar SQL Server, você não vai precisar comprar nada além do Power BI Premium. Então os caras gastaram a grana e tipo assim, cara, tipo, e agora? Eu preciso de ter uma ferramenta de cubo, eu preciso ter uma ferramenta de ETL, qual eu vou usar, né? Então a gente apresentou isso aqui para eles, né? Então uma forma moderna aí de estar trabalhando no Power BI. Pessoal, se vocês ouviram uns gritos, é meu filho de 2 anos aí, tá? Então me perdoe. Então se vocês quiserem implementar o Power BI Premium dentro de uma grande organização e fazer um paralelo com o cenário anterior, então o que seria o DW ali, o Data Warehouse, o que seria uma ferramenta de ETL, tipo Integration Service,
Data Factory ou Pentaho, você usa o próprio Dataflow, né? Então, o próprio Dataflow do Power BI é uma ferramenta de extração de dados, de ELT, em que você extrai, transforma e carrega para ir para um Data Lake, né? Esse Data Lake, provavelmente, ele vai ler esses dados e vai ler, você vai montar um dataset no Power BI, e esse dataset ele faz o papel de um cubo dentro de uma organização. Eu vou mostrar para vocês que é exatamente a mesma interatividade que vai ter na ferramenta. E aí depois a camada de visualização continua sendo o Power BI. Existem empresas que vão trabalhar um mix disso, né? Um modelo híbrido, vai ter tanto DW, vai ter tanto Dataflow, datasets, cubos, mas se você botar um do lado do outro, pode fazer um paralelo que o que é o Power BI Dataflow? Ele é uma ferramenta ali para a camada de extração e carga de dados dentro do ecossistema do Power BI, e o dataset, ele faz o papel de modelagem numa camada de BI corporativo, tá bom? Bem, aqui está o Analyze Service, mas eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês do Power BI com o Analyze Service. Não sei se vocês já viram como é que funciona, como é que é a interação do usuário nesse tipo de ambiente, tá? Então, tanto o Power BI ele pode se conectar a um SQL Server Analyze Service, quanto o Azure Analyze Service também. A caixinha ela é a mesma quando você for clicar, tá? Uma outra curiosidade é que você pode, tá, se conectar se você é um cliente Premium, Power BI Premium, você consegue obter uma URL lá no seu Workspace, e essa URL ela funciona como se fosse um servidor de SQL Server, de Analyze Service, e dentro da sua empresa você trabalha com aqueles dados que estão dentro de um Workspace como se fosse um cubo interno, como se fosse um cubo corporativo, tá bom? Então vamos lá mostrar como é que isso funciona. Bem, é claro, eu já anteriormente aqui eu já fiz a criação de um cubo, tá bom? Mas eu até tenho um vídeo lá no meu canal no YouTube que eu ensino a criar um cubo no Analyze Service. Então é bem tranquilaço trabalhar com ele. E se vocês conhecem Power BI, esse conhecimento ele se aplica aqui também, tá? Então olha só, eu estou aqui no Power BI. Então vocês sabem que quando vocês trabalham no Power BI, vocês podem obter os dados, tá bom? Pode puxar um Excel, pode puxar um arquivo SQL Server, texto ou CSV, dados da web, enfim, vocês sabem que vocês têm várias fontes de dados. Porém, em algumas empresas é inadmissível, né? Todo mundo ficar puxando arquivos, bancos de dados e ficar só puxando o dado sem uma gestão exatamente dos indicadores que aquela empresa tem e como esses indicadores eles são criados, como eles são calculados, tá? Então, uma ferramenta de cubo ela nos ajuda dentro da empresa definir, olha, o indicador é esse e ele é calculado de tal forma e o usuário somente vai utilizar, né? Então, é aí que a democracia ela acontece, porque o meu usuário final ele vai ter essa interação aqui, ó. Ele vai vir aqui em obter dados, tá bom? E aí quando ele vier aqui em obter dados, ele vai escolher ali Analyze Service, então, SQL Server Analyze Service, vou conectar. Então ele vai informar, né, qual é o servidor, aí vai ter um servidorzinho que ele já vai estar previamente informado. Aqui ele pode inclusive se conectar, quando trabalha em Analyze Service, ele pode se conectar tanto importando, que é o que você já conhece, importando um dado tipo de Excel, né? Então a informação ela vai ser carregada para dentro da memória RAM do seu computador, ou ele pode conectar em tempo real. O que isso significa? Ele vai estar conectado o tempo todo no cubo. Se o cubo for reprocessado, imediatamente ele já vê o dado atualizado. Então eu vou conectar em tempo real no cubo. Você vai ver aqui que ele aparece para mim então como se fosse bancos de dados, ok? Eu vou
Eu vou abrir ele aqui. E eu tenho aqui dentro desses cubos, né? Melhor, desses bancos de dados, eu tenho perspectivas, né? Ou cubos, por exemplo, que seria o quê? Eu tenho um modelo com todas as métricas, todas as tabelas, mas eu também tenho esse mesmo banco de dados com somente algumas tabelas, alguns indicadores. Isso é legal porque às vezes você tem uma super base de dados e aí alguns dados são de RH, outros financeiros, comerciais e algumas informações elas não se conversam. Então você pode criar perspectivas em cima do seu cubo, tá? Em cima da sua base de dados. Então vou clicar aqui em vendas internet. Veja só que legal, né? A hora então que o meu usuário final ele entra num Analyze Service, num cubo, veja só que ele já traz, o Power BI já vai trazer todas as tabelas carregadas, tá bom? Então se você modela certinho a base de dados, né, fica bastante evidente para ele como ele vai montar o relatório. Por exemplo, ele pode abrir aqui, eu quero ver por gênero quanto eu vendi. Então, qual foi a quantidade vendida total. Bem, então, eu quero um gráfico de barra disso aqui. Beleza? Então, ou pizza, não sei. Vou botar uma pizza aqui. Beleza, eu quero um cardzinho, um cartão. Tá bom? Onde eu vou vir aqui e botar aqui assim. Então, assim, o ganho de produtividade ele é gigantesco aqui nessa empresa que implementa esse tipo de solução. Por quê? Os indicadores, né, eles estão de certa forma definidos, pré-definidos, né, dentro de uma base de dados, e o usuário final, o papel dele é entrar nessa base de dados e construir as visões. E quando a gente cria isso dentro das nossas empresas, das empresas que vocês trabalham, ou que vocês atuam como consultores, cara, isso é fantástico, porque se você fosse perguntar mesmo para o usuário lá que está aprendendo Power BI, está fazendo treinamento de Power BI, mas o cara não é da área de TI, se você fosse perguntar mesmo para ele, o que ele queria fazer é a parte visual, era criar o relatório, montar a visão, montar, sabe, os indicadores, né? Ele não queria estar perdendo tempo aprendendo SQL para fazer uma consulta no banco de dados. Ele não queria estar perdendo tempo em criar a extração de dados para ler um arquivo Excel, sabe? Ele não queria fazer isso. Ele queria focar no negócio dele. Então ele é um engenheiro de produção e ele sabe analisar os dados da produção. A única coisa que ele precisa ter é acesso à informação, tá? Então, quando você implementa na sua empresa essa estratégia de projeto, onde você vai ter um cubo, onde os dados serão fornecidos para os usuários através do cubo, você garante segurança dos dados, uma vez que com a segurança, por exemplo, igual aqui eu estou conectado via Direct Query, eu não tenho toda a base de dados na minha máquina, no meu computador, né? Então eu não consigo pegar esse arquivo aqui e mandar para o meu concorrente, sabe? Então, principalmente pensando em LGPD, em segurança de dados, essa é uma forma muito amigável de você interagir com o seu usuário não TI dentro da sua empresa e é uma forma segura também, uma vez que os dados, né, eles estarão totalmente garantidos e seguros dentro de um servidor com alta disponibilidade e também, por exemplo, com permissão a nível de linha, igual o Role Level Security do Power BI tem. Aqui essa solução também tem. Eu poderia talvez estar vendo somente as vendas da minha região e não 60 mil itens que foram vendidos, mas sim 30, 25 mil itens que foram vendidos. Ok? Então, essa é uma forma de você trabalhar com o Analyze Service. Então, isso é legal também, porque às vezes tem cliente que não quer gastar dinheiro com licenciamento de Power BI. A gente está no evento de Power BI aqui, mas tem clientes que não querem gastar tanto dinheiro com licenciamento de Power BI. Então, pessoal, vocês podem criar assim cubos usando o SQL Server, né? A maioria das empresas já tem esse produto e nem usa, né? Você pode criar um cubo lá no Analyze Service
montar suas visões e montar as visões, por exemplo, no Excel. E se você gosta mais de usar ClickView, use o ClickView. Se você gosta de Tableau, use o Tableau. O front-end, a camada de visualização, ela passa a ser indiferente aqui, né? Porque o Analyze Service ele é uma solução universal para qualquer ferramenta de visualização de dados que a sua empresa optar, né? Isso é uma estratégia para empresas grandes, empresas que querem ser grandes, né? Porque imagina você faz tudo dentro do Power BI, você também vai ter um problema que talvez vai ter um cara de uma área lá da sua empresa que quer usar Tableau, e aí? Aí você vai refazer toda a extração de dados, todos os cálculos. Isso é uma estratégia errada que você começou errado lá atrás. E aí nessa palestra que eu estou te ensinando, se você tem um Analyze Service, se você tem uma ferramenta de cubo dentro da sua empresa, você libera as informações para elas serem visualizadas, né, a pessoa criar o relatório da forma como ela quiser, mas em qualquer ferramenta que ela quiser. Você passa a ser agnóstico, né? Qual a ferramenta você vai usar em relação à visualização. Ok? Então essa é uma forma de trabalhar com o Power BI conectado ao Analyze Service. Para quem não sabe, quando você usa Power BI Premium, você tem um ambiente com Power BI Premium, veja só que eu tenho aqui um ambiente que teria aqui o Power BI Premium, ok? Se você vier no Workspace do Power BI, e aqui ó, Premium, o Power BI ele tem aqui, ele fornece para você uma URL. Pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Mas com essa URL, você copia essa URL, tá bom? Você copia essa URL e veja só que legal. Eu posso vir aqui no Power BI e aí eu forneço para o Power BI a URL que o Power BI lá do Workspace me forneceu. Então ele falou, olha, a URL é essa. Então, ok, eu vou dar um ok aqui. Ele vai me pedir autenticação. Eu vou me autenticar. Aí o que ele mostra aqui para mim? Ele mostra na mesma ideia, né? Ele mostra a minha base de dados e o meu modelo ali, o meu BI, vamos dizer assim, né? Que eu tenho. Vou conectar e aí ele já vai me trazer as tabelas já prontas para eu trabalhar. Então, você, quero criar um relatório aqui de competência, o mês e ano, quantos casos teve de coronavírus. Vamos ver aqui, ó. Quantidade de óbitos por mês e ano. Beleza. Então, ele vai me trazer e aí daqui para frente você já sabe, vamos ver até em outras palestras como criar gráficos legais, né? Mas o que eu mostrei aqui para vocês, e eu não sei se vocês já conheciam, né? Isso aqui é fantástico, que é um benefício que o Power BI Premium te dá, que é você liberar o dataset que está disponível lá no seu Workspace para ser lido como se fosse um cubo do SQL Server Analyze Service. Cara, se você ainda não captou o que eu estou falando, isso é fantástico, porque você pode modelar o cubo, entre aspas, no Power BI, publicar no Workspace do Power BI e visualizar e criar as visões no Tableau. Você pode criar suas visões de relatórios e tal numa ferramenta tipo, sei lá, no Excel. Você pode visualizar no ClickView, entende? Por quê? A Microsoft ela tornou o Power BI, quando você é Premium e você usa esse recurso aqui, ele tornou uma ferramenta universal. É engano, né, das pessoas que acham que a Microsoft quer que você só visualize dados no Power BI. É engano. Ela universalizou isso. Ela quer realmente democratizar o acesso aos dados e você pode escolher a ferramenta que você quiser, entendeu? Desde que você, claro, né, tenha a ferramenta dela.
Então, se você é um cliente, comprou, se você tem um Power BI Premium, ative isso agora, né? E você possibilita que datasets que você criou no Power BI possam ser vistos por toda a organização em outras ferramentas clientes, tá ok? Isso é um grande salto aí de maturidade de uso do Power BI dentro da organização. Bem, os datasets, ele vem até um pouquinho antes, mesmo quando você não tem Power BI Premium, você pode usar desse recurso do dataset, né? Eu gosto bastante de mostrar ele porque eu vejo que tem muita gente que não usa esse cara, né? O que as pessoas que não usam esse tipo de abordagem fazem bastante, né? Então, vamos dizer, o cara fez um relatório financeiro ontem. Aí ele fez lá um relatório, beleza, ficou legal, bonito, perfeito. Aí ele publicou no Power BI. Aí passa um mês assim, o amigo dele da equipe precisa fazer um relatório financeiro bem parecido com aquele que ele estava trabalhando, porém com novos dados, novos indicadores, novos, enfim, uma aba a mais no relatório. O que o pessoal faz? O pessoal pega e importa tudo de novo, cruza tudo novamente, que recria os cálculos, né? Faz todo o trabalho que a gente chama de modelagem para então criar o relatório. Ou, é claro, o cara vai lá, dá um Ctrl+C no Ctrl+V naquele cara, e aí mexe nele e publica e cria a nova visão que precisa, né? Se vocês estão aqui no Power BI conectados com a conta de vocês, eu vou fazer isso agora. Bem, olha só, eu conectei no Power BI aqui com a minha conta. E aí, eu vou vir aqui em conjunto de dados. Isso é o que a gente chama de dataset. Para quem não conhece isso, e eu às vezes apresento isso para as pessoas e elas, meu Deus, eu não sabia que tem isso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um relatório, fiz lá um relatório do coronavírus aqui, né? Então, beleza. Tem uma visualização e tal, um apelo de visualização legal. Tem uma imagem, tem gráficos e tudo mais. Mas, digamos que eu quero fazer uma nova visão e eu não quero refazer toda a extração de dados, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês publicam um relatório do Power BI, ele acaba criando aqui um conjunto de dados ou um dataset. E esse dataset, se você vem aqui em obter dados, conjunto de dados, você pode conectar a esse cara. Então, por exemplo, eu vou me conectar a esse cara aqui, ó, Covid-19, Dex Covid-19. Conectar nesse cara aqui, ó. Vou criar, conectar nele. E quando eu me conecto nesse cara, é a mesma interação de uma grande corporação que tem cubo, sabe? É a mesma ideia. Olha só, ele conectou, ele visualiza os dados em tabelas e ele arrasta e cria as visualizações da forma como você quer, entende? Então, isso aqui é o mesmo papel que um cubo tem dentro de uma corporação. Por que eu mostro isso? Porque é a estratégia da Microsoft, seja para a padaria, a empresa pequenininha que você tem, ou uma empresa gigante. A ideia da Microsoft é sempre essa, que você tem uma camada semântica, que são os cubos, né, onde os indicadores foram ali definidos e os usuários vão se conectar a esse cara para visualizar e montar relatórios em cima daquelas informações que são corporativas e que a empresa liberou para que você monte as suas visões, tá? Chegando aqui ao final, eu destaco aqui justamente essa evolução que eu estou apresentando a vocês, tá? Onde essa evolução do Power BI, ela tá tão grande, né? Isso que eu estou falando, assim, talvez vocês não usem, mas é uma estratégia implícita dentro da Microsoft que ela está evoluindo, ok? A partir de novembro, por exemplo, a Microsoft vai liberar aí na segunda onda do Power BI o modelo que a gente vai chamar de modelos compostos. O que serão os modelos compostos? Vai ser a possibilidade que você vai ter de conectar
a um cubo ou a um Power BI Premium, a uma capacidade de Power BI Premium, dataset, né? Você vai poder se conectar a um dataset e também, ao mesmo tempo, se conectar a uma planilha de Excel. Por que isso? Depois vocês podem ler, eu posso mandar o link, eu vou colocar o link no meu blog. Por que você vai fazer isso? Porque existem informações dentro da corporação que elas não podem ser liberadas. Elas precisam estar dentro de um cubo para que você se conecte via Direct Query e você não possa obter esses dados para sua máquina. E você vai também, às vezes, precisar cruzar esses dados com uma planilha de Excel sua, de um metas, alguma coisa interna, alguma coisa própria sua. Então, isso não é possível hoje. Por exemplo, quando eu conecto em um cubo aqui, ó, depois que eu conecto, eu não consigo obter mais nenhum dado, tá vendo? Eu fico travado, ó. Eu não consigo cruzar mais nada. A partir de novembro, tá? Isso vai ser possível, que é a segunda onda da Microsoft. Vão ser os modelos compostos. Vai ser você conectar num dataset, que é um cubo ou um dataset do Workspace lá, do Power BI, e ao mesmo tempo se conectar, ler um Excel, ler um banquinho de dados e fazer cruzamento entre esses dois dados, tá? Finalmente, também uma novidade que eu destaco é em novembro, na segunda onda do Power BI. Essa funcionalidade já está em preview, você já pode até começar a usar ela. Mas é o seguinte, o Power BI Dataset, o dataset do Power BI lá que fica dentro do Workspace aqui da Microsoft, quando você trabalha aqui, quando eu criei esse dataset, eu criei no Power BI, né? E a partir de novembro eu vou poder criar esse dataset, meus amigos, no Visual Studio da Microsoft. Eu posso criar no SQL Server Data Tools, dentro do Visual Studio. Eu vou poder criar um cubo novo, ou melhor, um dataset novo, lá no Tabular Editor do pessoal do SQL BI, sabe? Tipo, vou poder usar ferramentas de terceiros para criar um cubo e fazer o deploy no Workspace do Power BI. Então, assim, novamente, parem de usar Power BI como a ferramenta para tudo, entendeu? O Power BI é a pontinha do iceberg. A hora que você entende que há toda uma estrutura por baixo e há uma estratégia em cima disso, as empresas elas só tendem a ganhar. Tá bem? Eu agradeço aí. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me procura no LinkedIn. Estou à disposição mesmo. E eu acho que é isso, né?